Bom dia, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão? Eu trouxe duas provas aqui. Como a prova de vocês está muito fácil, foi difícil encontrar uma prova fácil, né? Bora ver se a gente consegue fazer pelo menos uma prova e é mais a metade da outra, né? Calcule a integral dupla sobre uma região D, 3y à quarta, cosseno de x y ao quadrado dx dy, onde D é o conjunto dos x, y pertencente a R2, tal que x está entre 0 e 1 e y está entre x e 1. Esboce a região D. Então, primeira questão, problema de integral dupla, né? Primeiramente, vamos logo esboçar essa região D, tá bem simplesinha. X está entre 0 e 1. Tá? Vou marcar aqui a minha identidade. Por que eu estou marcando a minha identidade? Daqui, ó, y igual a x. Tá? Então, observem, ele diz que o y, tá, é maior ou igual que o x e menor ou igual que 1. Então, vou marcar 1 aqui. Tá? Então, se eu pegar um pontinho qualquer aqui, tá? Nesse pontinho, o y é igual ao x. Só que ele quer que o y seja maior ou igual ao x. Então, y é vertical, então maior ou igual para cima. Tá? Então, se eu pegar um outro pontinho aqui, ó, aqui o y é igual ao x. Como ele quer que o y seja maior ou igual que o x, então o y é vertical, então para cima. Então, logo, a região que ele quer que eu integre, essa aqui é a minha região que ele chamou de D. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Não? Perfeito. Então, vamos à integral. Então, ele quer que eu calcule a integral dupla, né, de 3y à quarta, cosseno de x, y ao quadrado. Agora eu vou colocar os limites de integração, tá? Vou aplicar Fubini, então o meu x aqui, ó, está entre 0 e 1, e o meu y está entre x e 1. Então, meu y entre x e 1, e o meu x entre 0 e 1. Então, eu coloquei dy dx. Se eu colocar nessa ordem. Agora vamos avaliar, né, se a gente quer manter dessa forma ou se a gente quer aplicar Fubini, né? Ele tinha colocado dx dy. Só que a gente colocar dx dy, a gente vai ter que mexer nesses limites de integração aqui. Tá? Então, observe, se eu mantiver assim, ó,
essa função depende de y e esta também depende de y. Então, eu teria que aplicar, no caso, fazer uma integração aí, no caso, de um produto de duas funções que dependem de y. Então, por que eu desenhei aqui a região? Para a gente poder aplicar Fubini e verificar se a gente colocar dx, dy, não fica mais fácil, tá? Então, observem. Vamos supor que eu queira aplicar Fubini, né? Então, o y está entre 0 e 1, beleza? E o x, ó. Nesse pontinho aqui, o y é igual ao x. Para eu poder pegar aquela região lá, ó. Então, nesse pontinho bem aqui, y é igual ao x. Para eu poder estar dentro da região D, eu pergunto a você, se nesse ponto y é igual ao x, então eu tenho que pegar x à minha esquerda ou x à minha direita? À minha esquerda, para poder estar na região D. Correto? Está claro isso para todo mundo? Então, o meu y está entre 0 e 1, tá? E o meu x, ó, o meu x aqui, ó, para eu poder estar deste lado, pegar este lado aqui, eu pergunto a você, né? Se o y é igual ao x, então eu tenho que estar pelo lado esquerdo. Se eu estiver pelo lado direito, ó, eu vou estar fora da região D. Correto? Então eu pergunto para você, então qual é o limite do x? Ele começa em 0 e vai até quanto? Até y. Correto? Então, de 0 até y. Está claro isso para todo mundo? Sim ou não? Então, o que eu estou tentando fazer? Aplicar Fubini para analisar se a solução dessa integral fica mais fácil eu invertendo a posição dy dx para dx dy. Tudo bem? Então, como é que ficaria? Então, isso aqui, por Fubini, ficaria integral dupla. Agora, y de 0 a 1, x de 0 a y, tá? 3y à quarta, cosseno de xy ao quadrado, e agora dx dy. Tá? Tudo bem? E aí você observa, ó, se eu for integrar primeiro em relação a x, isso aqui é uma constante, tá? E a única função que depende de x é o cosseno. Então fica bem mais fácil. Tá claro? Sim ou não? Tá? Então vamos fazer dessa forma. Então isso aqui vai ser igual, vou passar para cá, ó. Vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a y, 3y. Vou até fazer logo assim, ó, já que é para você ficar bem claro que é uma constante. Eu vou jogar esse 3y à quarta para fora, 3y à quarta, integral de 0 até y, cosseno de xy ao quadrado, dx dy. Tá? Aí, se você quiser, né, fazer uma mudança de variável, né, chamar isso aqui de u, né, esse arco, né? Se não, se você já tem em mente qual é a primitiva dessa função, né? Então ficaria a integral de 0 a 1, 3y à quarta. Ó, qual é a integral do cosseno? Tem que pensar qual é a função que quando eu derivar dá cosseno. Seno. Só que tem um arco lá, né? Então, vamos lá. Seria seno do arco xy ao quadrado, tá? Aí iria aparecer uma regra da cadeia se você fosse derivar essa função, ó. Se eu fosse derivar a derivada do seno, daria cosseno de xy ao quadrado, regra da cadeia vezes y ao quadrado, tá? Esse y ao quadrado eu poderia ter já tirado lá de fora, mas não fiz isso, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui seno de y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Por quê? Porque quando você derivar esta função, tá? Quando você derivar esta função, ó, derivada do seno dá cosseno de xy ao quadrado, regra da cadeia, vezes y ao quadrado, que vai cancelar com esse y ao quadrado daqui. Tá? Se você tiver dúvida, faça uma mudança de variável. U igual a xy ao quadrado, então du vai ser, no caso,
y ao quadrado dx. Daqui você tira que du dividido por y ao quadrado é igual a dx. Está aqui o y ao quadrado que está aparecendo aqui embaixo. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Perfeito. E agora fica só dy. Integral de 0 a 1. Aí vai cancelar, ó, y ao quadrado, cancela com 2 daqui. Então vai ficar variando de 0 até y. Então, cancelei 2 com 2, então ficou 3y ao quadrado. Aí aqui, seno de xy ao quadrado variando de 0 até y. Então vai ficar limite superior, seno de y ao cubo menos seno de 0 y ao quadrado. dy. Tá? Tudo bem até aí? Isso aqui dá 0, então vai ficar apenas seno de y ao cubo. Então, integral de 0 a 1, 3y ao quadrado, seno de y ao cubo dy. Igual. Eu vou fazer uma mudança logo de variável ali. Eu vou chamar u de y ao cubo. Então, du vai ser 3y ao quadrado dy. Tá? Quando y for 0, u é 0. Quando y for 1, u também é 1. Então vai ficar integral de 0 a 1, seno de u. Agora observe, 3y ao quadrado dy. 3y ao quadrado dy. Isso é o du. Tá? Tudo bem até aí? Agora, cair numa integral que nós conhecemos, né? Você tem que pensar qual é a função que quando eu derivo dá seno, né? Então fica menos cosseno de u variando de 0 até 1. Então fica menos cosseno de 1 menos cosseno de 0. 1 menos cosseno 1. Bom dia. Bom dia. Eu sou Gabriel Carvalho, de Engenharia Civil, e eu tenho uma dúvida quanto ao teorema de Fubini. Antes eu pensava que só quando a gente invertia o dy, dx, para trazer a integral de fora para dentro, a gente chamava isso de Fubini. Mas aqui o senhor fez quando a gente troca a ordem de integração. Isso também chamou de Fubini. Aí eu Como? pensando, Não entendi a tua pergunta. Nesse exemplo, o senhor trocou a ordem de integração. Tava o eixo xy, aí... Calma lá. Espera aí, que eu não estou nem... Vamos lá. A função era 3y ao quarta cosseno de xy ao quadrado dx dy. Tá? Aí eu tinha colocado o limite de integração, eu apaguei aqui, né? O x estava entre 0 e 1 e o y estava entre x e 1. Tá? Aí o que eu fiz?
Integral dupla de 0 a 1, de 0 até y, 3y à quarta, cosseno de x, y ao quadrado, dy dx. Opa, aqui até x. dx, isso aqui é o limite do y, dy dx, e aqui dx dy. Pois não? Pois é, nesse caso, o senhor trocou a ordem de integração, tipo, inverteu os eixos, aquele esqueminha de... Invertiu os eixos? Foi, não foi? Eu não estou sabendo explicar. Mudou o limite de integração para facilitar o cálculo da integral. Eu não mudei o limite de integração. A região de integração é a mesma, então eu não mudei o limite de integração. A região é essa aqui. 1, 1, 0. Tá, deixa eu ver. Estou fazendo isso aqui, não dá para entender o que eu quero dizer, olha. Como? Fazer isso aqui? É porque é tipo aquele lance das setinhas, estava integrando em um sentido, aí começa a integrar em outro sentido. Alguém entendeu a pergunta dele? Eu não entendi. Gente, a maneira como tu está fazendo isso aqui, está dizendo que eu estou trocando essa região por essa. Eu não fiz isso. Vamos lá. Pois não? Kaique Santos, de Engenharia Mecânica. Perfeito. Eu acho que ele se refere ao fato de que o senhor trocou a variável dos intervalos de integração. Eu troquei a variável. Por exemplo, o senhor trocou x por y nos intervalos de integração. A dúvida dele é se isso realmente se refere a Fubini. Exatamente, né? Porque, por exemplo, se eu quero colocar dy dx, eu tenho que colocar primeiro o limite de integração do y. E o y está em função de x. Se eu quero colocar dx dy, eu tenho que colocar primeiro o limite de integração do x. Só que o x está em função de y. Por quê? Porque a região que ele me deu, ele me deu uma variável dependendo da outra. Aqui ou eu trabalho com a função inversa, né, x e y. Então, quer dizer, uma variável depende da outra. Então, se eu vou colocar o limite do y, eu vou ter que colocar ele em função de x. Se eu for colocar o limite do x, eu vou ter que colocar ele em função de y. Porque uma função está dependendo da outra. É diferente se eu coloco, por exemplo, um retângulo, né? Um retângulo não, se eu coloco aqui, ó. O x está entre 0 e 1, o y está entre 0 e 2. Aí é um retângulo. X e y continuam independentes. Agora aqui não. Essas variáveis não são mais independentes. Uma está dependendo da outra. Então eu tenho que colocar, se eu vou colocar o limite do y, eu tenho que colocar em função de x. Se eu for colocar o limite do x, eu tenho que colocar em função de y. Correto? Aí é o teorema de Fubini, vamos dizer assim, mais avançado, que foi o que nós fizemos aqui em sala no segundo dia de aula, quando nós falamos integrais duplas, que nós estendemos, não sei se vocês lembram, a gente pegava essa região, definia ela dentro de um retângulo, definia aqui 0 e aqui definia o valor da função. E aí a gente fez a extensão de Fubini. E aí provamos que você tinha que fazer a inversão, escrevendo uma variável em função da outra. Sendo que o limite mais interno é sempre você escrever uma variável em função da outra, no caso. Correto? Tem mais alguma dúvida? Não, senhor. Obrigado. Só isso? Eu que agradeço. Obrigado. Tá, e você? Só para concluir, essas duas integrais aqui de baixo daria para calcular, só que é mais fácil fazer essa da direita. Se você... Aqui você, para resolver, eu teria que aplicar a integração por partes. Correto? Tá? Alguma outra dúvida? Não? Perfeito. Você observa que, na verdade, até o enunciado da questão, né? Ele já te colocou que a maneira mais fácil era você colocar dx dy, né? Nós fizemos as duas para aplicar a Fubini e verificar, porque nem sempre no enunciado da questão ele pode colocar a maneira mais fácil. E aí cabe a você verificar qual seria a solução mais útil para você, entendeu? Tá. Questão 2.
calcule o volume do sólido limitado pelos paraboloides z igual a x² mais y² e z igual a 36 menos 3x² menos 3y². Tá? Toda vez que você vai calcular o volume de um sólido, né, você tem duas maneiras de fazer. Ou por integrais duplas, ou por integrais triplas, né? Aí, todas as duas soluções ficam bem simples, né? Então, como a gente ainda está no assunto de integral dupla, eu vou tentar resolver ele por integral dupla, tá? Mas, neste caso, você já conseguiria fazer por integrais triplas, aplicando uma mudança para coordenadas cilíndricas, aí sairia facilmente, né? Principalmente por causa desses termos aqui que já são bem sugestivos, né? Tá bom? Então, vamos lá. Isso não quer dizer, tá, gente, que a prova de vocês vai seguir essa sequência. Ah, primeiro integral dupla, depois... Porque a solução cabe a você. Sempre uma solução de integral tripla, você pode tentar resolver por uma integral dupla. O que você não pode fazer é, se você já tem uma integral tripla, transformá-la numa integral dupla. Só se você resolver uma integral, né, através de uma variável, esperar você recair em outras duas variáveis para poder cair num processo de integral dupla, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar as interseções desses dois paraboloides, né? Então eu vou igualar. Então vou chamar x² mais y², que é o meu z, e vou igualar ao outro paraboloide, que é 36 menos 3x² menos 3y². Tá? Vou passar isso aqui para lá, então tem um x², então vai ficar 4x² mais 4y² igual a 36. Vou dividir tudo por 4, x² mais y² igual a 9. Tá? Então, quer dizer que a interseção desses dois paraboloides é uma circunferência de centro na origem e raio 3. Então, se eu estou pensando em mudança em coordenadas polares, né, meu θ, ó, já que é uma circunferência, varia de 0 até 2π, e o meu ρ, que é o comprimento, né, varia de 0 até o raio, que neste caso é 3. Se quisesse desenhar para ter uma noção, né, do que está acontecendo. Então, aqui tem um paraboloide, que é o z igual a x² mais y², tá? E o outro parte de 36, ó, quando x é 0, quando y é 0, o z é 36. Então, vamos supor que o 36 fosse aqui, né? Então, esta interseção aqui, é justamente essa circunferência que nós encontramos, x² mais y² igual a 9. Tá? Dúvidas até aí? Não? Nenhuma dúvida?
Com certeza? Tá bom. Ó, eu vou te dar as duas soluções e aí você me diz qual que você quer que eu faça. Se eu for resolver por integral dupla, tá? Ou por integral tripla. Por integral dupla, você vai ter que dizer, já que você quer calcular o volume, esse volume interno aqui, né? A função que limita superiormente é 36 menos 3x² menos 3y². E a função que limita inferiormente é z igual a x² mais y². Tá? Então, o que você faria? Quem seria a função que você iria integrar se fossem integrais duplas? Você pegaria a superior menos a inferior. Por quê? Porque se eu pego a superior, eu calculo esse volume todo. Se eu pego a inferior, eu estou tirando esse volume de baixo. Então, quando eu pegar o volume de cima menos o volume de baixo, vai dar justamente o volume que eu quero. Correto? Então, você colocaria aqui os limites, a função que você iria integrar, a função maior, que seria 36 menos 3x² menos 3y², menos a função menor, que é x² mais y². Tá? E aí resolveria em coordenadas polares. Se você quiser resolver por integrais triplas, volume, sempre função unitária, tá? E aí você vai colocar no limite do z, o limite inferior e limite superior. Quem seria o limite inferior? x² mais y². E o limite superior, 36 menos 3x² menos 3y². O limite do z. Então, a primeira variável seria dz. Tá? E aí, por isso que eu falei para você que ficaria bem fácil você aplicar coordenadas cilíndricas aqui, né? Se você quisesse, é claro. É porque facilmente você vê essa figura inscrita num cilindro. Né? Tá? Todas as duas soluções são bem fáceis. Tem preferência por alguma delas ou posso fazer por integral dupla mesmo? Tripla? É? Tá bom. Então, volume integral tripla de 1 dz dx dy. Aí aqui limite de x² mais y² até 36 menos 3x² menos 3y². E eu vou chamar essa região aqui de E, que é justamente a minha circunferência. Tá? Vou passar para coordenadas cilíndricas, tá? Então, isso aqui vai ficar integral tripla, tá? 1 vezes ρ, tá? dz dθ dρ. E agora eu vou escrever x² mais y², em coordenadas cilíndricas isso aqui é ρ ao quadrado. Tá? 36, se eu colocar um menos em evidência, ó, vai ficar 3x² mais 3y². Então vai ficar 36 menos 3 vezes ρ ao quadrado. Tá? E os outros limites eu já tenho. 0 a 3, 0 a 2π. Ok? Oi? Dúvidas?
que tem o limite de integração? Troquei qual? Ah, tá, eu coloquei dθ, né? dρ dθ. Ok? E agora é só fazer continhas. Então, a primeira integral, ó, uma constante. Isso aqui é uma constante em relação a z, tá? Então, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, integral de ρ dz é ρ z, variando de ρ ao quadrado até 36 menos 3ρ quadrado, dρ dθ. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, ρ vezes, limite superior, 36 menos 3ρ quadrado, menos ρ quadrado. dρ dθ. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, fica 36ρ, menos 3ρ quadrado com menos ρ quadrado, menos 4ρ quadrado, vezes ρ. Menos 4ρ ao cubo. dρ dθ. Igual a integral de 0 a 2π. Agora, vamos lá. Integral de 36ρ em relação a ρ. Isso aqui vai ficar integral de ρ, vai ficar ρ quadrado sobre 2 vezes 36. Então, 18ρ ao quadrado menos integral de 4ρ ao cubo, dá ρ à quarta, variando de 0 até 3, dθ. Integral de 0 a 2π, limite superior vai ficar 18 vezes 3 ao quadrado, menos 3 à quarta, limite inferior dá tudo zero. Integral de 0 a 2π, aqui dá 9, 8 vezes 9, 72, vai 7, 9 vezes 1, 9, e 7, 16. Tá? E aqui, 3 à quarta, 81. dθ. Isso aqui é uma constante, não depende de θ, então essa integral é apenas o comprimento da integral, então vai ficar 2π vezes 162 menos 81 é 81, então dá 162π unidades de volume. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Observação? Questão número 3. Calcule. É a última questão de integral dupla.
a integral dupla sobre uma região E, seno de x² mais y² dA. Onde E é a região acima do eixo X e dentro da circunferência x² mais y² igual a 9, esboce a região E. Então vamos lá. Eixo X, eixo Y, origem. Então acima do eixo X, então é o semi-eixo, né, positivo do Y, tá? E dentro da circunferência, x² mais y² igual a 9, é uma circunferência de raio 3. Então essa aqui é a minha região E. Aqui 3 e aqui menos 3. Tá? Tudo bem? Aí, olha só. Claramente, né, necessidade de mudança de coordenadas, porque eu não sei calcular a primitiva dessa função, porque dentro do arco tem termos de grau 2, tá? E não aparece nenhum termo aqui fora que possa compensar isso, para eu poder fazer uma mudança de variável, né? Então, pensaria logo em coordenadas polares. Então, integral sobre a região E, seno de x² mais y² dA, e aí eu iria colocar logo integral dupla, seno x² mais y² em coordenadas polares, ρ², vezes ρ, fator de mudança de coordenadas, estou mudando para polares, tá? E aí você escolhe dρ dθ ou dθ dρ. Tá? E agora vamos discutir o limite de integração. Então, o que é o θ? O θ é o ângulo que você faz com um semi-eixo polar. O semi-eixo polar é o eixo X. Então, aqui o ângulo é 0, ó, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar aqui. Aqui o ângulo é π radianos. Então, isso quer dizer que o θ varia de 0 a π. Ok? E o ρ é a distância ao polo, que é a origem. A distância aqui é 0, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar aqui, que é o raio da circunferência, que nesse caso é 3. Tudo bem? E agora ficou bem fácil a integral, né? Porque se eu fizer uma mudança de variável, aqui, ó, se eu chamar isso aqui de u, vai aparecer a derivada desse termo aqui fora, ó, para eu aplicar o du, né? Então, se eu chamar u
de ρ ao quadrado. du é 2 ρ dρ. E daqui eu tiro que du sobre 2 é igual a ρ dρ. Tá? Se o ρ for 0, isso implica que u é 0. E se o ρ for 3, implica que u é 9. 3 ao quadrado. Tá? Então essa integral vai ficar igual. Integral de 0 a π, integral de 0 a 9, seno de u vezes du sobre 2, dθ. Onde tinha ρ dρ, eu substituí por du sobre 2. Tá? E agora ficaram integrais bem simples, né? Então vai ficar integral de 0 a π, meio, integral do seno menos cosseno, de u, variando de 0 até 9, dθ. Integral de 0 a π, meio, aí vai ficar menos cosseno de 9, menos cosseno de 0. dθ. Integral de 0 a π, menos com menos mais, cosseno de 0, 1, então, meio, 1 menos cosseno de 9. dθ. Como isso aqui não depende de θ, é uma constante, essa integral dá o comprimento do intervalo. Então vai ficar π vezes meio, 1 menos cosseno de 9. Se quiser ajeitar, né? π sobre 2, 1 menos cosseno de 9. Uma pergunta, já que vocês não têm, eu tenho uma para vocês. Essa integral que eu calculei, ela representa um volume? Por quê? Eu ouvi alguém falar não, rapidamente. E aí eu perguntei rapidamente também, por quê? E aí? Ó, em coordenadas retangulares, né? Se você fosse calcular em coordenadas retangulares, o x está variando entre -3 e 3, né?
E o y está variando entre 0 e essa função aqui, né? Que você pode escrever em função de x. Y igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Então, quando uma integral representa um volume, quando a função que você está integrando, ela é positiva na região de integração. Correto? Então, para quem disse que não era um volume, tem que justificar, né, uma região dentro de E em que esta função não é positiva. E aí? Ó, se você pegar, por exemplo, raiz de π. Raiz de π, por exemplo, por x, está dentro do intervalo de menos 3 a 3, né? Sim, correto? Raiz de π ao quadrado daria π, aí ficaria π mais y ao quadrado. Só que quem seria esse y ao quadrado? Seria 9 menos x quadrado, tá? Só que você chamou x quadrado de raiz de π ao quadrado, vai ficar π, né? Então cancelaria π com π, né? E ficaria seno de 9. Seno de 9 estaria em que quadrante? Seno de 9. Tá, essa cairia em que quadrante? Ó, uma volta, 2π. 2π radianos, né, se fosse uma volta. Estou calculando só o seno, tá? Seno de 9, esquece a região, tá? Até fazer aqui para você não achar que eu estou olhando para a região lá, tá? Então, π radianos, né, daria 3,14. 2π, 2 vezes 3,14, daria 6,28 aproximadamente. Então, 9... Ó, π sobre 2. Π sobre 2 seria aproximadamente 1,57, tá? Então, 6,28 mais 1,57, né, não daria 9 ainda. Então, quer dizer que 9 estaria aqui nesse segundo quadrante. Seno de 9, positivo. Tá? Então, qual seria o elemento que eu teria que colocar ali para poder dizer que o seno seria negativo? X quadrado mais y ao quadrado, onde o y ao quadrado, né, a região de integração, ó, y ao quadrado é 9 menos x quadrado. Tá? Y ao quadrado é 9 menos x quadrado. Então eu pergunto, qual é a região ali em que a função seno de x quadrado mais y ao quadrado, né, ela é negativa? Bora? Quem foi que disse que não era? Ou foi no chute? Se você achar mais fácil por aqui, ó, olhar para outra função, né, seno de ρ ao quadrado vezes ρ, né? É a mesma função que você está fazendo lá, só que você fez uma mudança de variável, né? Seno de ρ ao quadrado vezes ρ. O ρ está variando entre 0 e 3, então isso aqui é positivo, né? Aqui vai ficar seno no máximo de 9. Nós já verificamos, na verdade, seno de 0 a 3, né? O ρ está variando, então aqui vai ficar seno, o máximo que ele vai assumir é 9. Tá? E o arco, no caso, é o π, né? A variável θ de 0 a π. Então, qual é a região que ele está assumindo valores negativos? Ó, de 0 até 3, né? Seno de ρ ao quadrado. Então, se você colocar aqui, por exemplo,
se esse ρ, né, está variando de 0 até 3, ele está passando, por exemplo, por onde? Por 3, raiz quadrada de 3π sobre 2. Raiz quadrada de 3π sobre 2 vai ficar seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é negativo. Tá? É porque quando a gente está dando uma volta completa, né? Quando a gente pegou lá 9, uma volta completa, você volta de novo, né? E o seno já é positivo novamente. Só que tem termos, né, dentro desse intervalo de 0 até 3 em que a função seno assume valores negativos, né? Então basta você pegar qualquer ponto que esteja entre raiz quadrada de π, por exemplo, até raiz quadrada de 3π sobre 2. Aí, nesse intervalo todinho, o seno é negativo, que é justamente o terceiro quadrante. Porque o ρ aqui é sempre positivo, porque eu estou pegando um arco, tá? Mas observe, se eu pegar a raiz quadrada de π é um número entre 0 e 3. Tá? Raiz quadrada de 3π sobre 2 é um número entre 0 e 3. Então tem um intervalozinho lá dentro. Tá claro isso? Então cuidado às vezes com as justificativas, tá? Não é por causa... Não tem nada a ver com isso, ó. Ah, tá seno primeiro e segundo quadrante, o seno é sempre positivo. Não tem nada a ver com isso. Aquilo é a região de integração apenas. Mas dentro dessa região, você tem que olhar se esta função, que é a mesma coisa que essa, assume algum valor negativo, tá? Quarta questão. Se d de x, y, z é a função densidade de um objeto sólido, então a massa do objeto é dada por m igual a integral tripla sobre uma região E da função densidade dx, dy, dx, y, z, dv. Determine a massa do sólido limitada por x mais y mais z menor ou igual que 1, x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0, z maior ou igual que 0, e cuja densidade no ponto
XYZ é o produto das coordenadas. Tá? Então, ele está dizendo que a densidade num ponto x, y, z é o produto das coordenadas. X vezes y vezes z. Ok? A região de integração, para você ver, né? A gente já fez essa região em sala, né? Isso aí é um tetraedro, né? Ó, x mais y mais z, se fosse igual a 1, né? Daqui eu tiro que z é igual a 1 menos x menos y. Então, eixo x, eixo y, eixo z, origem. Aí, se eu pego aqui, ó, z igual a 0, eu tiro que x mais y é igual a 1, lá no plano xy, que é justamente esta reta aqui. E aí você faz a mesma brincadeirinha. Se o y for 0, depois se o x for 0. Aí vai dar esta e vai dar esta. Tá? A região de integração é um tetraedro. Ok? E agora, só fazer o cálculo das integrais. Então, ele diz que a integral tripla da função densidade x, y, z. Aí você escolhe aí a ordem de integração que você quer. Naquele exemplo lá, a gente tinha feito, né, ó, o x entre 0 e 1, porque quando o y é 0, ó, o x é 1, e quando o y é 1, o x é 0, né? Então, de 0 até 1. Eu vou trazer aquele triângulo no plano para cá, ó. Eixo x, eixo y. Aqui está a função identidade, tá? Aqui está 0, 1, ok? Opa, desculpa, né? É função decrescente, tá? Y igual a 1 menos x. Eixo x, eixo y. Esta é a minha região. Então, se o x está entre 0 e 1, aí você vai dizer o y, né? Então, nesse pontinho aqui, ó, tá? O y é igual a 1 menos x. Ok? Aí eu pergunto para você, você quer acima? Você quer um y acima ou você quer um y abaixo? Para poder estar dentro da região? Abaixo. Então, isso quer dizer que o y está entre quem e quem? 0 e 1 menos x. Tá? Então, de 0 até 1 menos x. E o z, que é o mais fácil, né? O z vai de 0 até a interseção com esses planos. Está aqui, ó, que você tira que z é igual a 1 menos x menos y. Então, nessa ordem, eu coloquei dz, dy, dx. Tá? Tudo bem?
Então, a primeira integral vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 até 1 menos x, de x, y, z quadrado sobre 2, variando de 0 até 1 menos x menos y. dy dx. Tá? Aí vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 até 1 menos x, x, y sobre 2, limite superior menos limite inferior dá 0, então fica 1 menos x menos y ao quadrado. dy dx. Tá? Dúvidas até aí? Ó, aqui, isso aqui estragou o que a gente fazia naquele exemplo, né? Que a gente brincava direto. Aqui eu vou ter que desenvolver e fazer muita conta, não vai ter jeito. Né? Porque... Ou então você joga o y para dentro. Também você pode fazer isso, né? Se você quiser. Só que para eu jogar ele para dentro, né? Você vai ter que fazer as contas também. Aí fica a seu critério, o que você achar que é mais fácil. 0, 1, 0, 1 menos x, aí fica x sobre 2, eu vou desenvolver, né? Então vai ficar quadrado do primeiro, 1 menos 2x mais x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y, 1 menos x, mais o quadrado do segundo. dy dx. Integral de 0 a 1, integral de 0 até 1 menos x. E aí vamos fazer as contas, né? Aqui vai aparecer um yzinho. Então vai ficar xy sobre 2. Menos 2x vezes x, vai cancelar o 2 com 2, x quadrado y. X quadrado, cara, vai dar muita conta, né? Eu poderia ter colocado logo o y em evidência, né? X quadrado, x, y sobre 2. Vezes y, né? X quadrado, y ao cubo. E aqui, ó, menos 2y. Tinha alguma coisa para cancelar aqui? Tinha, né? Ó, aqui vai ficar menos 2yx. Não vai adiantar muito, aqui é x. Então, menos 2y vezes x. Vai cancelar o 2 com 2, então menos xy ao quadrado. Menos 2y, cancelei o 2 com 2, ficou menos xy ao quadrado. Perfeito. E agora, menos x, menos com menos mais, então x vezes x, x ao quadrado y sobre 2. Esse tinha? X quadrado y sobre 2. Tem, né? Verifique, por favor, se as contas estão certas, tá? Menos com menos mais. Ó, x vezes. Aqui ficou... Já tem um erro aqui, já encontrei. Não tem? Ó, porque aqui é menos x, menos com menos mais. É 2yx. Cancela o 2 com 2. Então fica x quadrado y ao quadrado. Verifiquem se é isso. Tá?
Ó, esse 2 cancelou com esse 2, tá? Eu estou fazendo menos 2y menos x. Menos com menos mais, fica 2yx, tá? Cancelou o 2, então ficou 1xy daqui com 1xy daqui. E o último, y ao quadrado vezes y ao cubo vezes x sobre 2. D, y dx. Tudo bem? Isso aqui vai ser... Tem algum termo para que eu possa simplificar? Xy ao quadrado, xy ao cubo? Não, né? Então, integral de 0 a 1. Agora, vamos lá. Integral de xy sobre 2. Então, vai ficar xy ao quadrado sobre 4, variando de 0 até 1 menos x. Menos x quadrado, y ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1 menos x. X ao cubo vezes y ao quadrado sobre 4, variando de 0 a 1 menos x. Menos xy ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1 menos x. Mais x quadrado y ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1 menos x. E mais x y à quarta sobre 8, variando de 0 até 1 menos x. dx. Tá? Então vai ficar integral de 0 a 1. Basta fazer o limite superior, né? Então vai ficar x sobre 4. E aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado, né? Então vai ficar 1 menos x, então, ao quadrado. Então 1 menos 2x mais x quadrado. Menos x quadrado sobre 2. Y ao quadrado, mesma coisa, 1 menos 2x mais x quadrado. Mais x ao cubo, y ao quadrado, mesma coisa, 1 menos 2x mais x quadrado sobre 4. Menos x, y ao cubo sobre 3. Esse aqui eu vou deixar para ver se eu não preciso fazer a conta toda. 1 menos x ao cubo sobre 3. Mais... também, pensando por esse lado, né, eu poderia ter jogado esse x logo para dentro, né? Ó, 1 menos x ao quadrado, né? Esse x aqui, se eu quisesse, né, poderia jogar ele para dentro. Vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x. E eu multiplicaria o x por dentro. Vai dar uma conta do mesmo jeito, mas não sei se ficaria mais simples para fazer no final, já que eu vou ter que calcular a integral depois. Então, x quadrado, y ao cubo, 1 menos x ao cubo, sobre 3. E, por último, x, 1 menos x à quarta, sobre 8. Tudo isso dx. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Integral desse daqui, ó. X sobre 4.
fica x² sobre 8, menos x² sobre 2, então x³ sobre 6, mais x³ sobre 4, x² sobre 16. Foi o primeiro. Agora aqui, menos x² sobre 2, x² sobre 2 vai ficar x³ sobre 6, menos com menos mais, cancela 2 com 2, fica x³ x² sobre 4, x² vezes x², x², só que negativo, então x⁵ sobre 10. Terceiro, mais x² sobre 16, menos 2, né? x² sobre 4, então vai ficar x² sobre 2, x⁵ sobre 10. Pena que não trocou o sinal, né? Senão seria ótimo. Mais, aqui dá x⁵ sobre 4, então vai ficar x⁵ sobre 24, menos, e aqui, ó, aqui eu tenho, isso aqui é a mesma coisa aqui, 1 menos x vezes 1 menos x vezes 1 menos... Isso aqui é a mesma coisa aqui, 1 menos x vezes 1 menos x vezes 1 menos x ao cubo, tá? Se você quiser passar um termo para dentro, que eu não queria, estou com preguiça de desenvolver, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? O que você pode fazer? Resolver 2 primeiro, né? E depois multiplicar por esse termo, que dá x menos x². Tá? Por quê? Porque automaticamente, como vai aparecer um termo, a terceira, né? Eu teria que desenvolver todos eles. Aí você vai dizer assim, mas não tem como eu resolver achando logo quem seria a primitiva dessa função? O problema é esse x aqui na frente. Se tivesse um x³ aqui dentro, beleza. Aí eu faria uma mudança de variável, né? x³ e tivesse aqui x², aqui x² e aqui x, beleza. Só que automaticamente eu poderia fazer isso aqui, ó. X vezes, vai ficar x menos x². Mas se eu colocar x menos x², eu vou desenvolver isso daqui do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Não tem nenhum termo que eu possa simplificar, porque aqui, ó, é x², 1 menos x³, 1 menos x². Então, vai ter que ser no braço mesmo. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos, essa aqui eu não calculei ainda a integral, e aí eu vou fazer todos os termos. Então, aqui vai ficar 1 menos x², que dá 1 menos 2x mais x², vezes esse termo, que é x menos x². Pronto. Tudo isso dividido por 3. Mais, então esse termo já foi. O outro termo, a mesma coisa, ó. x², 1 menos x². Vai aparecer uma coisa similar, né? Vai aparecer 1 menos 2x mais x². E aqui vai aparecer x² menos x². Tudo isso dividido por 3 também. E este último termo, x vezes 1 menos x à quarta. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes 1 menos x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Então vai ficar... esse aqui é mais, né? Mais x², isso aqui eu já fiz, x vezes 1 menos x à quarta. Então eu vou desenvolver um lado, mais 1 menos 2x mais x ao quadrado, e o outro x
menos 2x ao quadrado mais x ao cubo. Tudo isso dx. Igual dx. Esse aqui, se você quiser, né, já pode deixar, porque como é a integral de 0 até 1, e eu já calculei a sua primitiva, então isso tudo está variando de 0 a 1. Então é a soma dos coeficientes, né? Então daquele termo lá vai ficar, não tem ninguém, deixa eu ver se tem alguém que eu possa simplificar. Se eu substituir tudo por 1, vai ficar 1/8 menos 1/6 mais 1/16 menos 1/6 menos 1/4 menos 1/10 menos mais 1/16 menos 1/10 mais 1/24. Esse é o primeiro termo que vai dar lá. Tem alguém que eu possa simplificar? Não, né? 1/4 aqui, 1/6 está negativo, 1/16 também está positivo. Só para simplificar. Mais. E agora vamos lá. Fazer aqui as continhas, né? Primeiro, com o primeiro, vai dar x. Integral de x, x ao quadrado sobre... Vai ficar x² sobre 2, x² sobre 6, né? Que vai dar 1/6. Quando você variar de 0 a 1. Depois, primeiro com o segundo, tá? Primeiro com o segundo dá x². x² sobre 3. Quando eu integrar, dá x ao cubo sobre 9. Como está variando de 0 a 1, vai ficar menos 1/9. Segundo com o primeiro. Menos 2x². Menos 2x², a integral vai ficar menos 2x ao cubo sobre 3. Então vai ficar menos 2/9, quando você variar de 0 a 1. Segundo com o segundo. Menos com menos mais, 2 vezes x ao cubo. Então, 2 vezes x ao cubo vai ficar x² sobre 4. 4 vezes 3, 12, só que está multiplicando 2, né? Então vai ficar mais 1/6. Terceiro com primeiro, x ao cubo vai ficar x² sobre 12, então 1/12. Depois, x² com x² negativo, então menos x² sobre 15, então 1/15. Esse já foi também. Para cá. Mais. Primeiro com primeiro, vai ficar x², x² x ao cubo sobre 3, 1/9. Primeiro com segundo, x² sobre 4, menos 1/12. Segundo com o primeiro, menos 2, x ao cubo sobre 3. Aí quando eu integrar vai ficar x² sobre 4. 4 vezes 3, 12, de novo, menos 1/6. Você vê, ó, que os coeficientes só vão alternando, ou positivo ou negativo, mas as constantes são as mesmas. 1/6, 1/9, 1/12, 1/15 e 1/24. Né? E depois, já fiz primeiro com o meu primeiro, né? Que deu x ao 1/9. Primeiro com segundo, agora segundo com primeiro, segundo com segundo. Menos 2x². Vai ficar menos 2x² sobre 15. Então, menos 2/15. Menos com menos, mais. Agora, terceiro com o primeiro, x². Vai ficar x² sobre 15. 1/15. X ao quadrado com x⁻, x⁻. A integral vai ficar menos x⁻⁶ sobre 6. 3 vezes 6, 18. 1/18. E o último termo, mais. Primeiro com primeiro, vai ficar x, né? Esse termo aqui todo está dividido por 4.
é por 4. Menos integral x mais 1 menos x, a quarta é por 8, né? Por 8. Então, primeiro com primeiro, x quadrado sobre 2, 2 vezes 8, 16, 1/16 avos. Primeiro com o segundo, 2x ao quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 3, 3 vezes 8, 24, simplifica 2, menos 1/12. Primeiro com o terceiro, x ao cubo, então vai ficar x à quarta sobre 4, 4 vezes 8, 32, 1/32. Segundo com o primeiro, menos 2x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos 1/12 de novo. Segundo com o segundo, vai ficar 2 vezes 2, 4, x ao cubo, então vai ficar x à quarta sobre 4, então vai cancelar, vai ficar menos 1/8. Menos com menos, mais 1/8. Segundo com o terceiro, vai ficar 2x à quarta, então vai ficar x à quinta sobre 5, 5 vezes 8, 40, simplifica, menos 1/20. X quadrado vezes x, x ao cubo, vai ficar x à quarta sobre 4, 1/32. E x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, menos 2x à quarta, vai ficar menos 2x à quinta sobre 5, menos 1/20 de novo. E por último, x quadrado vezes x ao cubo, x à quinta, vai ficar x à sexta sobre 6, 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48, então mais 1/48. Então, é essa fração, o valor da densidade desse ponto. Se você quiser fazer e tirar o MMC de tudo, né? Se não, você deixa num formato de fração. Oi. Não entendi, perdão. Qual 1/4? Tem vários. Esse aqui? Vamos lá ver. Esse de cima é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 1, 2, 3, 4, 5. X à quinta. Esse aqui é positivo. Perfeito. Aí esse negativo, positivo, negativo, positivo. Assim eu não consigo, filhão. Da terceira linha aqui ainda está do meu lado, né? Tá? Acho que ainda dá para fazer mais uma. Dá. Bora fazer uma de coordenadas esféricas. Calcule. A integral tripla sobre uma região E, x quadrado mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, dv, onde E é igual ao conjunto dos x, y, z pertencente a R3, tal que x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual que z. Pois não? Pois não. Ali, ó, naquela... Terceiro quadro, aquela integral ali. Terceiro quadro. Ali em cima, sobe, por favor. Nessa integral tem é o menos, né? Que tem antes da integral. Dessa integral enorme tem um menos, né? Ali no Se tem início. um menos aqui? É. Não, esse menos é menos desse termo aqui só.
Ali, naquela integral ali, no início da integral do terceiro quadro tem Vamos olhar para cá. Você está falando desse? É porque tem Não, várias integrais. do Vamos lá. terceiro quadro. Terceiro quadro. Só calma lá, a gente tem que verificar aqui primeiro, tá? Então, esse termo menos, você está falando do terceiro, são 6 termos. Qual é o termo? Esse menos é esse menos aqui, ó. Sim. Aí a gente vai para o terceiro quadro, no caso. Tá? Tem aquelas frações lá no início e tem aquela integral que o senhor desenvolveu por último. Sim. Nessa integral aí o senhor vai para o início dela. Tá? Aqui. É um menos ali? Então, esse menos, é isso que eu estou falando para você. Esse menos é desse termo aqui. Ah, sim, sim. Só isso. Aí, Só no desse termo. caso, teria que fazer o jogo de sinal? Não, é isso que eu estou falando. Esse menos é dessa integral só. Uhum. Tá? Das outras integrais não tem o menos, ó. É positivo, negativo. O que eu deveria ter feito aqui é colocar o símbolo de integral. Ah, sim, entendi. Por isso que eu coloquei dx, dx. Entendi. Só isso mesmo? Tá bom, obrigado. Qual é o seu nome e curso? Ah, tá, desculpa. Calil Almeida, de Engenharia Elétrica. Perfeito. Mais alguma dúvida? Não? Ok. Já coloquei tudo. X, Y, Z pertencente a R3. Tal que x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado está entre menor ou igual que z. Perfeito. Isso. Então, olha só. Quando eu for escrever isso aqui, ó, primeiro eu vou tentar saber que região é essa, né? Brincar de completar quadrados novamente. X quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Então aqui eu tenho x quadrado mais y ao quadrado mais. Ó, vai ficar z quadrado menos z. Então esse eu vou escrever assim, ó, z quadrado menos 2 vezes z vezes meio, que é o menos z, tá? Agora está faltando menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o quadrado do segundo para não alterar a igualdade. Tá? Então, essa região aí que ele está, o bordo dessa região, nada mais, nada menos, é uma esfera z menos meio ao quadrado igual a meio ao quadrado. Então, isso aqui é uma esfera de centro 0, 0, meio e raio meio. Tá? Então, eixo X, eixo Y, eixo Z. Se eu marcar aqui meio, né, que vai ser o ponto 0, 0, meio, tá? Então, a minha esfera está justamente nesse centro aqui. Ok? Agora vamos tentar, claramente, né, como a região é uma região esférica, eu vou pensar logo em coordenadas esféricas. Mas só que eu tenho um probleminha que eu tenho que escrever essa região em coordenadas esféricas. Mas isso é relativamente fácil. X quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Isso aqui a gente já sabe o que que é. Quanto é que dá x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado em coordenadas esféricas? Rho ao quadrado. E z? É rho cosseno φ. Muito bem. Tá? Daqui você cancela um rho com rho. Rho igual a cosseno φ. Então, isso aqui, essa esfera em coordenadas esféricas é ρ igual a cosseno φ. Tá? Tudo bem? Esta circunferência, a sombra dela vai aparecer aqui no plano. Vai aparecer aqui no plano XY. Tá? Então, quer dizer que o meu θ
está variando entre 0 e 2π, para poder dar uma volta inteira. Tá? Agora eu preciso discutir o ρ e o φ. O ρ, né? A menor distância é quando passa bem aqui, ó. Aqui essa distância é 0. A maior distância possível é quando está bem aqui. Quando está bem aqui, ele vale cosseno φ, que é a equação da esfera. Então isso quer dizer que o meu ρ está entre 0 e cosseno φ. Tá? Agora bora ver se vocês entenderam. E o meu φ? De 0 a... Vamos lá? Ó, bem aqui começa o gráfico da minha esfera. Então, quer dizer, bem aqui próximo, ó, o ângulo que eu vou ter, ó, esse pontinho bem aqui, que tiver estar suficientemente próximo do 0, 0, o ângulo não é o ângulo com o eixo Z, ele está muito próximo de quanto? Π sobre 2. Concordam? Nesse pontinho bem aqui? Está bem próximo, suficientemente próximo, um ponto suficientemente próximo do vetor nulo. Tá? O ângulo está bem próximo de π sobre 2. Desse outro lado, a mesma coisa. Ó. Se eu pegar um pontinho aqui muito próximo do 0, 0, 0, o ângulo que eu vou ter com o eixo Z é muito próximo de π sobre 2. Correto? E quando é que ele é 0? Quando ele é 0, quando eu estiver aqui no eixo Z, que isso aqui acontece nesse ponto. Correto? Então vai de 0 até π sobre 2. Não vai de 0 até π só se tiver esse gráfico para cá, para baixo. Correto? Então, de 0 até π sobre 2. Então, como é que ficaria a minha integral? Vai ficar a integral tripla de x² mais y² mais z². Isso aqui é ρ². Mudança de coordenadas, qual é o fator? ρ². Seno. Bora, isso aí você tem que saber de cabeça. Seno φ. Agora, a primeira integral que eu vou ser obrigado a resolver é em relação a ρ, porque ela está em função de φ. Tá? Então, de 0 até cosseno φ de ρ, e o resto você escolhe. Né? Se você quer colocar primeiro dφ dθ ou dθ dφ. Então, de 0 a π sobre 2 e de 0 até 2π. Tá? Então, vai ficar a integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2. E aqui, ó, constante, repete, seno φ. Aqui eu tenho ρ². Integral de ρ², ρ5 sobre 5, variando de 0 a cosseno φ dφ dθ. Tá? Então vai ficar igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2, seno φ, cosseno φ a quinta sobre 5, dφ dθ. Mudança de variáveis, né? Vou chamar u de cosseno φ. Então, o meu du vai ser menos seno φ dφ. Daqui eu tiro que menos du vai ser seno φ dφ. Tá? Tudo bem? Então, eu tenho o seno φ dφ aparecendo lá, então eu vou substituir por menos du. Então, só preciso agora verificar os limites, né? Quando o φ for π sobre 2, vai ficar cosseno de π sobre 2, que é 0, então u é 0. E quando cosseno de 0, o u vai ser 1. Então, vai ser integral de 1 até 0. Integral de 0 a 2π, integral de 1 até 0.
de U a quinta sobre 5, menos, né? Porque vai aparecer menos du dθ. Tá? Onde tinha seno φ dφ, eu substituí por menos du. Por isso que apareceu aquele sinal negativo aqui, ó. Integral de 0 a 2π, tá? Se você quiser trocar para aparecer bonitinho, né? Integral de 0 até 1, aí o sinal de menos some, U a quinta sobre 5, du dθ. Zero até 2π, integral de U a quinta, então vai ficar 1/5, de U a sexta sobre 6, variando de 0 a 1, dθ. 1 a sexta dá 1, 5 vezes 6, 30, então vai ficar 1/30 vezes. Essa integral numérica não depende de θ, então é o comprimento da integral vezes 2π. Então isso aqui dá π sobre 15. Certo? Como é que está meu tempo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa prova e vou colocar lá na plataforma Moodle. Não sei se vocês tinham acesso a ela, né? Vou colocar uma provinha lá para vocês tentarem fazer, já que vocês vão ter tempo aí até quarta-feira, né? O que eu peço nesse período aqui final, vocês têm 48 horas aí para a prova, né? Um pouco menos, né? Revisem o que você vai precisar, na verdade, utilizar, né? Saber o que é coordenadas polares, quais são os fatores para mudanças de coordenadas esféricas, cilíndricas, polares, aquelas revisõezinhas de integrais simples, o que é integração por partes, né? Mudanças de variáveis simples, se você não está muito, não está lembrando muito isso. Para quê? Para que vocês não percam questão, porque a prova de vocês está fácil. Só que o problema é só, gente, que tem que fazer algum cálculo. E aí, se você não lembrar como fazer o cálculo, não adianta nada, a questão está fácil e você não lembrar como fazer. Então, eu acho assim que nessas 48 horas, seria bom vocês revisarem o que você acha e é uma autoavaliação que você tem que fazer. No que eu estou deficiente? É a matéria de cálculo 2 em si ou é alguma coisa que eu já vi que eu não lembro como é que se faz? Porque aí você tem que começar a avaliar e tentar lapidar, na verdade, no tempo que você tem, obviamente, né? E tentar corrigir isso. Porque não adianta nada eu colocar uma questão fácil se você não lembra como resolver uma integral simples, vamos dizer assim, ou uma mudança de variáveis, ou etc. Tá bom? Então, eu queria que vocês dessem atenção a isso. Outra coisa, eu vou fazer uma rápida despedida de vocês, porque com certeza vai ser praticamente o último momento em que eu vou ter contato com todo mundo junto, né? Então, eu gostaria primeiro de agradecer pelo semestre, né? Independente de qualquer resultado, por isso que eu prefiro fazer isso agora, né? Do que, depois se eu passei que eu comemoro, não é isso. Eu acho que, tipo assim, a avaliação ela está muito acima, né, de um conceito. Você pode ter certeza absoluta, por mais que você tenha essa impressão horrível, né, de mim, eu não vim aqui, eu não estou aqui para reprovar ninguém, eu não reprovo ninguém. É um processo em que eu tenho que admitir ou não um determinado conceito, né? Mas se eu pudesse, com certeza você poderia ter certeza absoluta que eu aprovaria todos. Só que não adianta eu aprovar e a instituição me penalizar futuramente e dizer, você colocou esse profissional no mercado e ele é incapaz de fazer isso. Então eu prefiro dormir com peso na consciência, por mais que muitos de vocês cheguem e falam, né, saiam falando, o Jerônimo é muito mal, o Jerônimo é isso, ele é muito rigoroso. Deixa eu morrer com o meu rigoroso, né, mas pelo menos com uma consciência, né, livre de qualquer coisa. Mesmo eu aprovando, cara, não é cálculo 2 que vai fazer você se tornar o melhor profissional do mundo. Eu sempre dou o exemplo de Einstein. Einstein era um péssimo aluno de cálculo, mas era uma mente brilhante, ele odiava estudar cálculo. Por quê? Porque ninguém conseguia acompanhar o raciocínio dele.
né? Então ele vinha para as aulas e achava um tédio. Ele ficou reprovado em cálculo várias vezes. E nem por isso ele deixou de ser o gênio que ele foi e que até hoje nós utilizamos resultados, no caso, em que ele propôs. Naquela época que muita gente não entendia. Então, quer dizer, é a mesma coisa não adianta nada eu chegar aqui para falar para vocês 10.000 vezes, estudem, 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 que vocês vão se tornar melhores no mercado, e se você não quer me ouvir, talvez daqui a 10, 20, 30 anos, quando eu nem mais existir, você fala assim, realmente eu tive um professor que falava isso e eu não dei muita atenção, né, a ele. Então, quer dizer, para mim é mérito muito melhor eu encontrar vocês daqui a 5, 10 anos dentro do mercado de trabalho com profissionais competentes, saindo de uma universidade pública, né, em que vocês não pagaram absolutamente nada para estar aqui e vocês estudaram e tiveram um ensino de qualidade que conseguiram jogar vocês no mercado de forma que vocês conseguissem sobreviver, criar a família de vocês, se tornar bons pesquisadores. Hoje eu tive um exemplo assim maravilhoso. A minha primeira aluna de cálculo aqui no Projeto Newton, há 5 anos atrás, hoje defendeu um mestrado com 23 anos de idade. Eu participei, fui lá participar da banca, quer dizer, saiu do Projeto Newton e foi aprovada direta para fazer doutorado. Onde? Na Alemanha. Saiu do Projeto Newton. Então, quer dizer, sonhar não custa nada. Deixar de sonhar faz com que vocês criem mentalidade medíocre. Então, nunca deixe de sonhar. É difícil? Mas quanto mais difícil, você vai dar mais retorno. Eu sempre dou o exemplo. Eu saí e sentei no mesmo lugar que vocês. Só que a única coisa que eu não deixei de fazer foi sonhar. Eu sonhei a minha vida inteira. Se eu fosse pensar de onde eu tinha vindo, Cachoeira do Arari, onde eu não tinha... A minha mãe que me alfabetizou. Eu sempre estudei em escola pública, uma escola que você não sabe nem onde é que fica, Valdemar Ribeiro, né? Então, como eu ia pensar que eu ia entrar dentro de uma universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, me tornar professor de uma instituição, se eu não sonhasse? Então, é difícil? Eu sei que muitos de vocês, às vezes, não têm nem dinheiro para comer. Sim, use isso como um atributo para você chegar aqui, se dedicar mais, estudar mais, compensar e dizer assim, realmente eu tive muita dificuldade na vida? Tive, mas hoje eu venci, hoje eu estou aqui. Claro que isso não é a vida, não muda de uma hora para outra. Tudo é uma compensação. Mas se você quer pensar, Jerônimo, eu não gosto de pensar daqui a 5, 10 anos, é muito tempo, né? Eu também não gostava. Mas comece a pensar, por exemplo, pelos tutores. Será que se você não se dedicar, você não pode se tornar um tutor semestre que vem? Fazer uma seleção e se tornar um excelente tutor? Quase todos os nossos tutores são ex-alunos. Então, quer dizer, então comece, né? Você começa a ganhar dinheiro. Se o teu problema é dinheiro, você começa a ganhar dinheiro. Agora, o que você não pode é fazer com que uma turma dessa, que começou lotada, e isso tem um custo para a universidade, terminar, não está completamente, a metade, vamos dizer assim, mas tem bem menos gente do que a gente tinha no primeiro semestre. Isso mostra, gente, que o problema não é a minha prova, não é isso. O problema é o ensino como um todo. Vocês chegam deficientes aqui. É por isso que eu não posso... Eu poderia muito bem colocar questões muito mais difíceis na prova de vocês, mas eu tenho a minha mentalidade também. Não adianta eu querer colocar uma prova difícil se vocês passaram décadas estudando matemática medíocre. Eu não posso jogar a responsabilidade para vocês. Eu tenho que jogar a responsabilidade como um educador que sou e que devo, no caso, permanecer como tal. Jogar o problema não é de vocês. Só que o que eu quero que vocês estejam aqui é o que eu falei para você. A prova de vocês está fácil para um aluno que estuda. A prova de vocês está difícil para um aluno que não estuda. Mas você pode ter certeza que o conceito, a nota que você vai tirar na prova de sexta-feira, ela está totalmente compatível com o que eu quero que você saia sabendo de cálculo 2 do Projeto Newton. Sem nenhum remorso. Como eu falei para você, traga um caderno de exercício. Se você não consegue refletir o que eu quero dentro de uma prova, reflita para mim o que eu quero te enxergar dentro de um caderno. Mostrando que você realmente tem deficiência, tem, mas que você se dedicou, que você raramente deixou de estudar para ir se divertir, né? Claro que eu não vou ser bobo de achar que você, a disciplina mais importante é a disciplina do Jerônimo. Não é isso. Só que, cara, cálculo, você
optou em estudar engenharia, você vai ter que saber cálculo o resto da vida. Eu optei em ser matemático. Eu não posso ser um matemático medíocre, não quero ser. Então, eu sempre vou ter que estudar matemática. A minha vida inteira eu vou estar gagá e vou estar estudando matemática. Então, quer dizer, a mesma coisa a você. Cálculo faz parte de qualquer engenharia, seja qual seja. Qualquer escolha que você fez, seja engenharia de alimentos, telecomunicações, civil, mecânica, qualquer uma, você optou. Então, não seja mais um no mercado, que tem apenas um papel para colocar na parede. Se você quer isso, leve a sério. Coloque isso como objetivo na sua vida, que você vai colher bons frutos. Gente, o local onde você está, tem muitas pessoas que passam a vida inteira e não conseguem entrar. Eu conheço muita gente que faz vestibular para a UFPA e não consegue ser aprovado. Vocês conseguiram, é o mais difícil. Estudar, você não está competindo mais com ninguém. Vestibular, você compete com dezenas, centenas de pessoas. Aqui você não compete com ninguém, você compete com você mesmo. Então, se você desistir de um curso de cálculo, você perdeu para você e não para ninguém. Obrigado e boa prova para vocês.